em que vocês estão, sobre os nossos pés. Já vamos fazer uso do texto da palavra do Senhor, Evangelho de Jesus, que escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 1. Eu quero externar minha gratidão pela vida dos pastores, pelo ministério da Assembleia de Deus Missão, para Deus, pela cúpula de obreiros e da retaguarda, pastores, amigos, engenheiros, evangelistas, presbíteros, alguns que nós já conhecemos e outros que estamos conhecendo a partir de agora. Louvar a Deus por essa cúpula de obreiros, por esse trabalho missionário, por esse momento de reflexão sobre a obra do Senhor, pois este é o motivo de estarmos aqui reunidos, porque nós estamos como servos e como servos precisamos prestar conta ao Senhor. É um prazer imenso que esta casa, com a incumbência, com a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus para os nossos corações. Sem mais delongas, queridos, vamos ao texto de Marcos, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 29. Marcos, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo número 29. Quem encontrou, diga amém. Amém. Eu vou ler até o 39. São 10 versículos. Eu quero me prender ao texto para nós explorar uma palavra de Deus para os nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor: e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Tendo chegado a tarde, quando já estava de pôr do sol, trouxeram-lhe todos que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque os conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram Simão e os que com ele estavam, e achando-o lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregavam nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. E meus irmãos, se assente, por gentileza. Queridos irmãos, pensando neste trabalho tão importante de missões, me veio ao coração, estudando nesta tarde sobre o texto e sobre principalmente o ministério de Jesus, porque no texto analítico, o ministério de Jesus, ele se resume em 4 partes
Você não veja que a leitura, ela mostra dentro do texto 4 pontos fundamentais sobre o ministério de Jesus. Primeiro, o texto mostra que Jesus tinha o ministério da cura, pois ele curou a sogra de Pedro. Pedro era muito crente, porque chamou Jesus para curar sua sogra. Segundo, o texto mostra que Jesus tinha o ministério de libertação, porque Jesus libertou demônios, libertou enfermos. O texto revela isso. Terceiro, o texto revela para nós que Jesus também tinha um ministério de oração. E oração é um ministério também. E Jesus tinha esse ministério da oração. O texto diz que Jesus saiu sozinho, sem falar para ninguém, foi orar. E, em quarto lugar, o texto lido nos revela que Jesus tinha um ministério que destaca como o mais importante do texto, que era o da pregação. Ele disse ao princípio: sairemos daqui, iremos às regiões vizinhas, porque para isso eu vim, para pregar a palavra do Reino. Então, de uma forma simples, o texto revela para a gente 4 áreas importantes do ministério de Jesus. E a pergunta que não quer calar no século que estamos vivendo é: em quem nós nos espelhamos? Quem é o nosso exemplo de fé? Qual é a nossa referência? Em quem olhamos e falamos: quero ser igual, quero parecer com ele, quero chegar no mínimo 50% dele. Ora, nós estamos vivendo em um contexto que as coisas estão muito sérias, e algumas pessoas estão querendo se espelhar ou tomar, por exemplo, em lugares ou pessoas erradas. Já percebeu que quando alguém vê um pregador, ele diz assim: eu vou ser igual a ele por causa da voz dele. Ou homem que tem uma voz boa. Já percebeu que tem um grupo que diz assim: vou cantar igual ele, mas canta demais. Já percebeu que sempre tem alguém que nós tomamos como referência por algo, por algum motivo, talvez a voz, talvez porque fala bem, talvez porque quando prega, talvez porque quando canta. Mas já percebeu que são poucos, e é a minoria que diz assim: quero ser como Jesus, quero parecer com Jesus. Eu quero pregar como Jesus pregava. Para começar, pastor Miguel, nem golpe vai dar. Pregar como Jesus prega, nem golpe vai dar. Se for para pregar como Jesus prega, então te prepara para sofrer perseguição. Se for para andar como Jesus andava, então te prepara para ter inimigos. Se for para fazer como Jesus fazia, então te prepara, porque vai ter muita gente querendo te matar. Por que eu não quero ser como Jesus? Por que eu não quero parecer com Jesus? Por que eu não quero se assemelhar a Jesus? Por que eu não quero e não digo quero ter o ministério que Jesus teve? Poucos, a minoria, tem esse pensamento, tem essa visão, pois, por incrível que pareça, é a visão do reino de Deus. Jesus é o maior exemplo de pregador. Jesus
é o maior exemplo de pastor. Jesus é o maior exemplo de ensinador. Jesus é o maior exemplo de como ser adorador. Jesus é o maior exemplo de como fazer culto para o Pai. Jesus é o maior exemplo de como não faltar culto. Jesus é o maior exemplo de como ter um coração no reino, o coração do céu. Jesus é o maior exemplo de como ter um ministério e uma chamada de sucesso, exemplo para o reino. Tem um texto que sempre quando posso relembro ele, é que diz que o semeador saiu a semear. Primeiro, existe um semeador. Segundo, o semeador tem uma semente. Terceiro, ele saiu, então está em evolução, está caminhando. Quarto, ele não tem medo de semear o que está com ele. Jesus é o maior exemplo de semeador. E a semente, o Pai lhe confiou. E ele disse para mim e para vocês são responsáveis pela semente e farão a obra que eu faço. Esta é a maior responsabilidade que Jesus nos entregou, que deu aos seus obreiros, que deu à sua igreja a responsabilidade de continuar a obra que ele começou. Eu e você temos ciência disso, essa capacidade, essa autoridade de Deus de dar sequência à obra que ele começou. E a obra de Jesus, no texto lido, deixa para nós uma clareza importante. Perceba duas verdades nesse texto lido. Primeira verdade é que Jesus tinha uma profunda intimidade com o Pai. Para fazer a obra que ele fez, tem que ter intimidade com o céu. Para executar a obra que ele executou, tem que ter contato com Deus constante. Então Jesus tinha uma profunda intimidade com Deus. Ele veio do céu, ele veio de Deus, mas o céu não saiu dele, e nem Deus saiu dele. Ele disse ao discípulo: Pai, somos um que vê a mim, vê o Pai. Eu vim da glória, eu deixei o trono de glória, eu vim do céu, mas o céu não saiu de mim. Eu vim de Deus, eu vim do Pai, mas o Pai continua em mim. Temos que ter ciência disso, que só dá para fazer a obra se tiver uma profunda intimidade com o Pai. Segundo, Jesus tinha uma profunda compaixão pelos necessitados. Alguém abre a boca e diz: como eu tenho compaixão por alguém? Não dá para ter compaixão se não tiver intimidade com o Pai. Para Jesus ter compaixão de alguém, primeiro ele tem um Pai com ele. Então, segundo, ele tem uma profunda compaixão pelos necessitados. Jesus olhava para alguém e dizia: eu preciso curar ele. Jesus olhava para alguém e dizia: eu preciso fazer a obra do Pai na vida dele. Jesus olhava para alguém e tudo que ele estava fazendo, ele parava de fazer só para atender o necessitado. Percebe o texto lido? Que eu disse que a primeira área que aparece no texto do ministério de Jesus é a área da cura. Perceba no texto que Jesus está numa sinagoga. Se é uma sinagoga, é um sábado, porque a sinagoga só abre dia de sábado. Então Jesus está no sábado na sinagoga. O que Jesus está fazendo na sinagoga? Está pregando a palavra, está fazendo a obra. Sendo assim, o
texto diz que após Jesus ter terminado o culto da sinagoga, diz que estavam na companhia dele Tiago e João, dois obreiros de Jesus. Já percebeu que os obreiros de Jesus é a minoria? Já percebeu isso? Que os obreiros de Jesus sempre era a minoria? Já percebeu que sempre Jesus ficava com a minoria? Se não veja, o Sinédrio era 72, Jesus não tinha tudo isso. Se não veja, as autoridades romanas só davam de pano, Jesus não tinha tudo isso. Se não veja, qualquer outra autoridade religiosa ou eclesiástica andava em multidão, Jesus só tinha a minoria. Só a minoria. Sabe o que significa? Que para servir como obreiro, para servir como pastor, para servir como evangelista, para servir como presbítero, para servir como obreiro, precisa passar do crivo de Jesus. E para passar do crivo de Jesus, não é a maioria que passa. Para passar do crivo de Jesus é a minoria. Por quê? Por causa da exigência. E eu e você, se tem uma coisa que nós precisamos melhorar, é na obediência. Porque tudo está bom, tudo está bem, mas quando fala em obedecer, tudo está uma maravilha, mas quando a liderança mostra o crime, Deus fala, nossa, eu achava que era melhor. É mais fácil, pastor. Eu achava que era diferente. É isso mesmo, pastor Miguel? O ministério é isso mesmo? Não, mas essas coisas, pastor, é isso mesmo? É no estreito mesmo, é difícil. É. Aí eu tenho que largar isso, largar aquilo, deixar aquilo. Tem, porque o crivo não é do homem, o crivo é de Jesus. Os obreiros não é do homem, os obreiros é de Jesus. A chamada não é do homem, a chamada é de Jesus. Ô pregador, e se eu não deixar o certo para Jesus? Não, mas não dá para continuar sendo obreiro e fazendo isso, não dá não. Não dá. Com Jesus não. Você pode até enganar a liderança, enganar o pastor, enganar a esposa, enganar o marido, mas para Jesus não serve. Você pode até permanecer na igreja, você pode até sair pregando, cantando, mas no grande dia ele vai dizer assim para você: não serve. Você vai dizer: mas eu não preguei, eu não profetizei, mas no teu nome eu não curei. Ele vai dizer assim: não te conheço. Tu nunca serviu no meu crivo, tu nunca serviu no meu altar, tu nunca serviu na minha igreja. Você percebeu? Que no ministério de Jesus o sobreiro era mentira. Lembra lá dos 12 que um era estragado? Pastor Miguel, eu li isso aqui, eu falei assim: meu Deus, é Jesus que está escolhendo. E mesmo assim tinha um estragado. Imagina eu e você escolhendo, então, se Jesus escolher, ainda tinha um estragado, imagine você. Pensa comigo. O texto diz que tinha Tiago e João. Aí diz o texto que a sogra de Simão estava deitada com febre, doente. Quem disse para você que seu obreiro de Jesus não sofre? Quem falou para você que a enfermidade não ataca a casa de um pastor? Quem disse para você que a enfermidade não vai na casa de um obreiro? Quem falou para você que era
Estão dizendo que depois que é obreiro você fica deitado. Não, fica não. Disseram assim, ô Pedro, tu largou tudo para seguir ele? Olha a situação da tua casa. Aí, imagina o céu dizendo, Pedro, sabe o que vai acontecer? Jesus vai vir aí. Vai fazer um culto pentecostal na tua casa. Ele vai colocar a mão na tua sogra. Ela vai levantar da cama. Agora pega isso aqui, irmão. Ela vai voltar a servir novamente. Porque o texto diz que ela estava doente, acamada, com muita febre, prostrada. E quando Jesus coloca a mão nela e determina a cura, ela se levanta. Ela não só se levanta, ela vai voltar a servir. Pregador, eu não entendi, deixa eu explicar. Tem alguém prostrado que já foi pregador, mas vai voltar a pregar. Tem alguém prostrado que já foi cantor, mas vai voltar a cantar. Tem alguém prostrado, alguém está dizendo acabou. Jesus está dizendo eu vou restaurar, eu vou restaurar, eu vou restaurar. Essa mulher aqui, a sogra de Pedro, é uma das melhores cozinheiras da sua casa. Aí Pedro falou assim, minha sogra está doente. Ô, saudade da comida que essa mulher fazia. Ô, saudade do café que essa mulher fazia. Mas ela não pode fazer porque ela está prostrada. Mas Jesus está vindo aí. Ela não pode mais trabalhar na casa porque ela está prostrada. Mas Jesus está vindo aí. A enfermidade derrubou ela, mas Jesus está vindo aí. Te prepara, te prepara, te prepara. Jesus vai chacoalhar a tua alma. Alguém falou, Jesus, vamos lá na casa de Simão, porque a sogra dele está de cama. Alguém intercede por essa mulher. Jesus entra na casa, coloca a mão sobre ela, manda a enfermidade embora. 4 coisas importantes aqui. Primeiro, Jesus usa seu dia de descanso para socorrer os aflitos. Percebeu? No ministério de Jesus, ele não tinha descanso. Jesus não tinha férias. Ele falou assim, ó, meu pai trabalha até hoje. Eu trabalho também. Um dia ele falou assim, ó, as aves do céu têm os seus, e as raposas têm os seus fogos. O filho do homem não tem ninguém na cabeça. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu saio cedo, acordo de madrugada, mas eu tenho hora de voltar. Ele está dizendo, os pássaros têm hora de descanso, eu não tenho. As aves têm hora de descanso, eu não tenho. Os animais têm hora de descanso, eu não tenho. Alguém trabalha. Quantas vezes ele está na quarta vigília da noite, atravessando o lago? Quantas vezes? O maior perigo, no dia que ele tentou descansar, o discípulo acordou ele. Desce, acorda. Ele estava lá na porta do barco. No dia que ele tentou descansar, o discípulo disse, desce, nos socorre. O senhor não está vendo como é que está o barco?
não dá para tu resolver. Jesus vai resolver por você. Quarto, nenhuma enfermidade pode resistir ao poder que Jesus. Não te preocupa, Jesus está no controle. Não te desanimes por causa da enfermidade. Jesus tem o poder para curar. Te preocupe com a santidade. A enfermidade Jesus cura. Te preocupe com a vida cristã. O resto Ele resolverá por você. Te preocupe com o teu bom nome diante da sociedade dos irmãos, porque o das demais coisas Jesus resolverá. Ele nunca deixou um fiel desamparado. Ele nunca deixou um necessitado desamparado. Ele é Jesus. A primeira área que o texto mostra é que Jesus tinha um ministério de cura. Ele curava qualquer tipo de enfermidade. Jesus é o mesmo. Ele continua curando. Receba a cura. Põe a mão aí no seu peito, por favor. Receba a cura. Receba a cura nesta noite. Jesus tem o ministério de curar. É dele, o ministério é dele. O ministério é dele. Ele falou para os obreiros: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Receba isso, porque isso vem do céu, vem de Deus. Isso vem dele, isso vem dele. Receba a cura, receba a cura. Receba a cura. Segundo, Jesus tinha a área do ministério da libertação. Diga, libertação. O texto é bem claro. Olha o que diz o texto. O texto diz no versículo número 32: tendo chegado à tarde, quando já estava ao pôr do sol, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e os endemoniados. A palavra trazer aqui, irmão, desse texto, sabe o que significa? Carregar um fardo pesado. Sabe o que o texto quer dizer? Que tinha muita gente que não conseguiria vir até Jesus. Tinha que trazer. Tinha muita gente que não tinha força para ir até Jesus. Alguém tinha que ir lá, um parente, um amigo, e trazer. Carregar uma carga pesada. Então, quando o texto diz que estavam trazendo, o texto está dizendo que tinha gente que, se continuasse daquela forma, naquele lugar, morreria e nunca se encontraria com Jesus. Mas tinha alguém que pegou essas pessoas e levou até Jesus. Tinha alguém que pegou essa carga pesada e disse: eu vou levar lá, porque eu creio que Ele tem poder para libertar. Ei, irmão, não é tempo de nós ficar com as mãos atadas. Tem gente morrendo do nosso lado. E essas pessoas só vêm se nós trazer elas. Tem gente pedindo socorro. Lembra do paralítico? 4 amigos pegaram ele e disseram: vamos levar até Jesus. Ele é paralítico, não dá para ir sozinho, mas nós temos força para levar.
você tem mais força do que alguém que você conhece, traga ele, traga ele. Traga ele, Jesus te deu força, traga ele. Se você tem fé mais do que a pessoa que você conhece, está enferma, traga ela, traga ela. Jesus te deu fé para trazer ela. Se você tem graça mais do que a pessoa que você conhece, traga ela, traga ela. Jesus te chamou para trazer ela até onde ela está. Eles traziam as pessoas enfermos e endemoniados. Olha o que diz o versículo 33: e toda a cidade se ajudou à porta. Toda a cidade foi até a casa de Pedro. Você sabe por que às vezes acontecem esses problemas na sua casa? Você viu a casa de Pedro que está famosa agora? Pouca pessoa conhecia até a casa de Pedro. Né? A casa de Pedro só foi Jesus chegar. A casa de Pedro ficou conhecida. Quem era você, irmão? Quem era eu? Quem éramos nós? Só foi Jesus se apresentar. A tua casa ficou conhecida. Ei, a graça dele te torna conhecido. O poder dele na tua vida te torna conhecido. Nós não queremos fama, mas ele nos dá reconhecimento. Sabe como você era conhecido antigamente? Olha lá, vai o bebinho. Lá vai o drogado. Não era assim. Ó, aqui não é peça ruim, viu? E agora, como é que você é conhecido? Aleluia. É Jesus que faz isso. Sabe por que algumas coisas ruins, circunstâncias acontecem na tua casa? Não é para continuar assim. É para que a glória de Deus se manifeste mais. Toda a cidade se ajuntou à porta. Olha o 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque os conhecia. Ah, se não é Jesus na sua vida, o diabo te arrancava a cabeça fora. Ah, se não é Jesus na tua casa, o diabo faria festa lá. Ah, se não é Jesus na tua vida, o diabo te parteria no meio. Ele ataca um, ataca outro, ataca fulano,
Não fala nada, porque quem está falando agora sou eu. Jesus está falando. Jesus ainda está falando lá na tua casa. Quem ainda está reinando lá é Jesus. O plano lá ainda é de Jesus. É Ele que ainda continua falando do teu ministério. Ainda é Jesus que está arrumando o reino. Jesus tinha o ministério da libertação. Ele libertava todos os endemoniados. E os demônios lhe obedeciam porque sabia quem ele era. Quem é esse aí? Se tu não der o glória. Quem é esse? É aquele que venceu o nosso chefe no deserto. É ele. No começo do ministério dele, ele foi para o deserto, antes de começar a pregar. E lá ele foi ser tentado pelo chefão. E ele venceu a tentação. Quando os demônios olhavam e diziam assim, é ele que venceu o nosso chefe, é ele. Se ele venceu o nosso chefe, imagina a gente. Vamos sair caladinho daqui, vamos embora dessa casa. A tua casa é de Jesus, a tua família é de Jesus, a tua vida é de Jesus. O diabo não vai bagunçar o que é de Jesus. Ele tinha o poder da libertação. Jesus tem o ministério de libertar. Nesse quesito, nesta área de libertação, as pessoas eram trazidas até Jesus e ele libertava. Os demônios saíam calados. Eles conheciam quem era Jesus. Você é conhecido. Então, fala para essa pessoa bonita do seu lado. Você é conhecido. Fala, você é conhecido. Você é conhecido. Você é conhecido. Primeiro você é conhecido no céu. Fica primeiro no céu. Quando você aceitou Jesus, ele escreveu o teu nome no livro da vida. Você é conhecido no cartório celestial no céu. Segundo, você é conhecido aqui na terra. Na terra. Você é servo do Deus Altíssimo. Terceiro, você já é conhecido no inferno. Você é conhecido lá. Alguém fala, não, com ele não estava mexendo. Com ela não estava mexendo. Imagina a reunião dos demônios. Ei, vamos lá naquele culto na demissão lá, vamos lá. Vamos acabar com aquilo lá, não dá não, porque lá tem fulano, tem ciclano. Você é conhecido lá no inferno. Jesus te tornou conhecido. Porque ele fez a obra da libertação da tua vida. Aí você pode dizer agora, eu sou livre. Eu sou liberto. Escute, João. Sabe por quê? Você não anda como esse mundo anda. Não namora como esse mundo namora. Não pratica o certo que esse mundo pratica, porque você é livre. Sabe por quê? A gente já não vive mais os vícios desse mundo, porque a gente é livre. A gente é liberto. O mundo está dizendo, olha que vidinha quadrada que eles têm. O mundo está dizendo, olha que vidinha ruim que eles têm. O mundo está dizendo, olha que vida presa que eles têm. O mundo está dizendo, olha que vida triste que eles têm. E nós estamos dizendo, olha como o mundo está perdido. Dá uma olhada, o mundo não tem a alegria que a gente tem. Dá uma olhada, o mundo não tem a
ministério da libertação de Jesus está em você. Em você. Terceira área, Jesus, do ministério da oração. Diga, o ministério de oração. Ele fez o trabalho na casa de Pedro. A multidão foi lá e continuou fazendo a obra. De repente, Jesus sai de cena. De repente, Jesus sai. Olha o que diz o texto, versículo 35. Levantou-se de manhã, muito cedo. Vamos, isso aqui dá uma. Eu vou falar igual o nordestino, né? Isso aqui dá uma chicotada na gente. Porque, irmão, nós estamos vivendo uma época de pessoas acordando tarde. Pessoas acordando tarde. Nós estamos vivendo uma época de pessoas sem compromisso com o reino. O pastor fala, irmão, é tal hora a reunião, tá bom, ele chegou a hora depois. Alô, irmão, amanhã tem o evangelismo, tá bom. Ele chega tantas horas depois, no final do momento. A gente está vendo uma época onde Jesus está dizendo, como eu estou com saudade dos meus obreiros que acordavam cedo. Como eu tenho saudade daqueles que tinham compromisso com a hora, que a prioridade era o reino, trocava tudo pelo reino, agora troca o reino por tudo. Não via a hora do culto começar, agora não vê a hora do culto terminar. Jesus está dizendo, estou invertendo os valores. Vamos aprender com Ele. O dia todo trabalhando. Saiu da sinagoga, foi para a casa de Pedro. Veio o pôr do sol e ele continuou trabalhando. Então não deu nem para descansar direito. De madrugada já estava de pé. Sem falar nada para ninguém. Foi lá no monte orar. Foi no deserto orar. E o pessoal começou a perguntar aos obreiros: cadê Jesus? Aonde Jesus está? Ô irmão, se o chamar Deus da glória nos desse muita graça. Para quando alguém falar assim: cadê o meu líder? Ele está onde? Ele está orando. Mas eu não sei se é só do congrego. E às vezes você pergunta: cadê fulano? Está onde? Está no shopping. Estou falando que é proibido. Está no shopping. Estou falando que ele está lá na hora do compromisso. Cadê o ciclano? Está no cinema. Vamos pegar mais pesado, né? Vamos falar de mim. Cadê o pastor? Cadê eu falar de mim? Cadê o pastor? Está onde? Qualquer outro lugar. Menos os obreiros, os discípulos começaram a procurar Jesus. Cadê ele? Cadê o mestre? Cadê ele? O homem fez um culto aqui ontem. Parou a cidade. Foi incrível isso aqui. Cadê ele? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Começaram a procurar Jesus. E Jesus no deserto, orando. Porque oração não é para mostrar que você ora. Oração é um altar de intimidade com Deus. Oração não é para você dizer para as pessoas que você ora. Oração é uma sobrevivência espiritual. Oração não é você sair dizendo: orei tantas horas. Não é isso não. É porque sem oração não tem como exercer o ministério. Sem oração não tem como exercer o serviço que Ele me deu. Sem oração não tem como trabalhar no reino, porque o reino não é material, o reino
ministério de oração. O cansaço físico não impedia Jesus de orar. Quanto mais cansado, ele quer orar. A oração mais sofrida de Jesus foi a de Getsemane. Foi tão sofrida aquela oração que o texto diz que o seu suor se transformou em gota de sangue. Foi tão terrível aquela oração que o texto diz que o discípulo não conseguiu ver a maldade com ele. Foi a oração mais dolorosa de Jesus. Só que o texto diz que no final da oração veio o anjo e chegou até ele. E quando chegou até ele, o texto diz que serviu ele, consolou ele. Que coisa! Na igreja, no teu ministério, que só resolve na oração. Existe decisão na tua vida que só resolve na oração. Existem coisas na nossa vida, na nossa caminhada, que só a oração é capaz de nos dar a resposta que precisamos. Ei, então o conselho é esse: não pare de orar, não pare de buscar a presença de Deus. A oração nos revela que somos servos, a oração nos revela que precisamos de orientação, a oração nos revela que precisamos melhorar, a oração nos dá poder para continuar. Ore, continue orando. Segundo, a oração é intimidade com o Pai. Terceiro, Jesus dava mais valor na comunhão com o Pai do que no aplauso das multidões. Lembra uma vez que chegaram até ele e quiseram fazer ele de rei? Chegaram até Jesus para colocar ele no trono. O texto diz que Jesus saiu e foi orar. Outra vez vieram os gregos, lá da Grécia. Tamanha era a sabedoria dele. E disseram: vamos lançar uma proposta para ele. Jesus nem atendeu. O Tiago trouxe o recado e Jesus deu de volta. Volta lá. Fala para eles que importa a semente cair na terra. Importa que a semente morra, para depois ela produzir. Jesus está dizendo: eu não aceito nenhuma proposta se não for do céu. Eu não aceito nenhuma proposta se não for de Deus. Irmão, só faz isso quem tem vida de oração. Quem não tem vida de oração se entrega. Quem não tem vida de oração negocia seu ministério. Quem não tem vida de intimidade com Deus, barganha a obra. Quem não tem vida de intimidade com Deus, se entrega por dinheiro. Quem não tem vida de intimidade com Deus, se entrega à fama, ao nome, aos aplausos. Mas Jesus está dizendo: aprenda comigo, eu tenho vida de oração. Eu finalizo essa palavra dizendo para você que a quarta área do ministério de Jesus era o ministério da pregação. E no ministério da pregação, para Jesus, a pregação ocupava um lugar central no seu ministério. A pregação da palavra ocupava um lugar central no seu ministério. A gente que prega muito viajando por aí, nós vamos em algumas igrejas que a base já não é mais a palavra. É muita cantoria e pouca palavra. É ou não é? É muito teatro e pouca Bíblia. É ou não é? Estão trocando essas luzes por Xenon. É ou não é? Estão mudando até os louvores da arte cristã. Estão dizendo: não, agora é
Jesus não tinha oba-oba, Jesus tinha palavra. Jesus não estava para agradar ninguém, ele estava para pregar a palavra do reino. Uma vez foi tão pesado que ele pregou que a Bíblia diz que o povo foi embora. Ele olhou para o vizinho e falou assim: eu estou pregando Bíblia, eu estou pregando a palavra, e vocês vêm embora também. Jesus está dizendo: eu posso ficar sozinho, mas eu vou cumprir o que o Pai não. Os meus amigos pastores, pregadores, ensinadores, você pode ficar sozinho, mas seja fiel a esta palavra. Pastor Miguel, já me fecharam a agenda, já me bateram a porta da igreja, já falaram que eu não prego mais, eu não estou nem aí, eu sou fiel a esta palavra. Temos que ser fiel à palavra. Não pregue por dinheiro, pregue porque você foi chamado. Não se renda no ministério, seja fiel à doutrina da palavra. Ele tinha como um lugar central no seu ministério, era a pregação da palavra. Ele era fiel naquilo que o Pai lhe deu. E a palavra que Jesus pregava fazia as pessoas raciocinar. A palavra que Jesus pregava era uma palavra de transformação de vida. Jesus tinha pregação. Para Jesus era mais importante que os milagres. A pregação de Jesus era mais importante do que os milagres. Lembra lá do paralítico que levaram? Colocaram ele pelo telhado na frente de Jesus. Qual foi a primeira palavra que Jesus falou para ele? Perdoados são os teus. Jesus não falou primeiro levanta e anda. Não. Jesus primeiro não falou de milagre. Ele falou da alma. Ele falou assim: ó, eu perdoo os teus pecados. Tu pode sair daqui de maca, mas a tua alma. Tu pode continuar nessa cama paralítica, mas a tua alma. Ei, Jesus valoriza a alma. Jesus está preocupado para onde você vai viver a eternidade. Ele dava mais valor na pregação do que no milagre. Ele só levantou para isso porque questionaram. Disseram que ele, para ter poder de perdoar pecado. Ele falou para vocês saberem que o Filho do Homem tem esse poder. Disse ao paralítico: levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Você sabia que qualquer murmuração, questionamento contra você vai servir para Jesus continuar fazendo a obra? Quanto mais mal falar de ti ou criticar o que ele está falando, fazendo na tua vida, mais Jesus vai trabalhar na tua vida.
Não vou mais ficar aqui, vamos para a cidade vizinha. Eu vou só ler o versículo e vou convidar você para nós orar. O versículo é número 38 e diz assim: e eles disseram: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali pregue, porque para isso eu vim. Quero finalizar isso aqui fazendo uma pergunta para você. O que é que você está fazendo aqui? Glória a Jesus! Para que você veio? Para que você recebeu esse ministério? Para quê? Para quê? Para que ele me deu a chamada? Para quê? Se não for para pregar a palavra do Rei. Ele está dizendo: a minha preocupação é com a palavra. Lembra que Paulo falou para Timóteo: Timóteo, que ninguém despreze a tua mocidade, seja exemplo dos fiéis. Lembra que Paulo ainda disse: meus irmãos, não fiquemos presos às coisas desse mundo, olharemos para o alvo. Ei, igreja do Senhor, que continuaremos, não sei o dia e nem a hora que Cristo voltará, mas que continuaremos nessa mesma visão, que continuaremos nessa mesma mentalidade, que possamos continuar nesse mesmo foco. O negócio é continuar pregando a palavra. Ei, é para isso que a igreja está aqui, é para isso que a porta da igreja ainda está aberta, é por isso que ninguém tem poder de fechar a igreja, porque nós estamos dando continuidade à obra que ele começou, estamos fazendo o ritmo dele, que continuaremos adorando e pregando a palavra. Receba poder para continuar. Receba a graça do Espírito Santo para continuar. Se você pode, segura na mão desse irmão aí. Segura na mão dele para a gente rezar. Oh, glória! Oh, glória! Se você sentir de Deus, e se você sentir da parte do Senhor, e se você sentir essa graça, ou se você puder, olhe para a vida dessa pessoa que está do seu lado, olhe pela vida dele, olhe pela vida dela, fale com Jesus agora, fale com Jesus. O Espírito Santo vai renovar esta noite, o Espírito Santo vai continuar nos dando poder esta noite. Olhe para essa pessoa e Jesus usa ela, Jesus continua usando ela nesta casa.
aleluia. Continue bendizendo o nome do Senhor, continue adorando o nome do Senhor nesta noite. Você ouviu a palavra de Deus, você ouviu essa mensagem. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer reconciliar, se você quer se filiar ao ministério, venha à frente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus e sair daqui diferente. E sair daqui diferente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você tem liberdade. Venha à frente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Você ouviu a palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco nós vamos orar pelo seu assento. Aleluia. Quantos podem dizer amém para essa palavra? Graças a Deus. Resta nos agradecer ao nosso bom e maravilhoso Deus. Agradecemos a confirmação do pastor Antonilson, que atendeu o nosso convite para estar aqui ministrando a palavra de Deus. Que Deus recompense, continue usando ele cada vez mais. Agradecemos a todos os irmãos que colaboraram e ajudaram nessa obra. Primeiramente a Deus e depois aos irmãos, a toda a diretoria que trabalha com a organização, aos irmãos que se prontificou, veio aqui para fazer a decoração, a limpeza, os irmãos que se dedicaram ao almoço que tivemos nessa tarde, a todos os irmãos do corpo de obreiro. Que Deus abençoe e recompense grandemente os conjuntos que